Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Verde. E hoje a gente, como sempre, traz um assunto diferente aqui para vocês. Eu estou aqui com o Joaquim, que aceitou meu convite aqui para conversar um pouco. Ele é engenheiro agrônomo agora, mas depois ele vai contar aí a trajetória dele, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre agricultura sustentável, passar por uma série de nuances aí e um pouquinho sobre segurança alimentar também. Então, Joaquim, obrigado por ter aceito o convite. E conta um pouquinho aí da sua trajetória, eu sei que é longa, que a gente já conversou antes, mas para o pessoal entender, né, como é que você virou agrônomo aí na sua vida. Então, boa tarde, Adriana, boa tarde às pessoas que nos acompanham aí pelo canal Cheiro do Verde. É um prazer estar com vocês. Agradeço em especial o convite, Adriana, que você me fez, para conversarmos um pouquinho, né, sobre esses temas que são tão atuais e tão importantes, né? Mas contando um pouquinho da minha história, eu sou agrônomo, como você bem disse, mas eu sou um agrônomo jovem. Eu me formei em agronomia em 2019. Na verdade, ou anteriormente, eu era bancário. Eu trabalhei durante 35 anos no Banco do Brasil. Eu entrei com 15 anos e saí com 50 anos de idade, aposentado. Pois é. O tempo passa, viu? E ao longo dessa trajetória, né, eu tive a oportunidade de fazer algumas especializações, alguns estudos, e um deles ligado especialmente ao desenvolvimento sustentável, que é um tema que me é muito caro. E ao me aposentar, eu decidi estudar agronomia, até porque também já era um desejo da juventude, que enquanto jovem não pude concretizar, mas ao me aposentar, falei, vou estudar agronomia, vou iniciar essa nova etapa da minha vida, mas sem muitas perspectivas, né? Simplesmente iniciar um estudo. Mas eu acabei me interessando muito pela agronomia, mas não pelo campo da agricultura convencional, né? Que basicamente é a formação que nós recebemos nas escolas ou nas universidades de agronomia hoje em dia, mas para a agroecologia. E eu, paralelamente ao curso de agronomia, ia lendo, ia me aprofundando no tema da agroecologia. E ao longo desse período, eu conheci a agricultura sintrópica, ou como alguns chamam, sistemas agroflorestais, e é com esse tipo de trabalho que eu me dedico hoje, ou a esse tipo de trabalho eu me dedico hoje, como forma de levar um pouco dessa informação às pessoas que não conhecem, mas aprendendo muito com aqueles que a praticam, porque isso é um aprendizado constante, né? E nós sabemos que não existe fim para o conhecimento, né? É só o início, sempre o início. Então, mais ou menos essa é a minha história. Paralelamente a isso, atualmente eu sou presidente do Conselho de Segurança Alimentar em Ribeirão Preto. Já em final de mandato, estamos já há 2 anos, o mandato encerra-se agora em julho, né, no último dia de julho, mas esperamos aí, quem sabe, retomar o próximo período na condição de conselheiro, né, e continuar os trabalhos que nós já estamos desenvolvendo aqui em Ribeirão Preto, junto à segurança alimentar na cidade. É isso. Não, legal. E quando a gente conversou, eu conheci o Joaquim no AgriShow desse ano, né? Que a gente teve a oportunidade de se encontrar lá e conversar e conhecer um pouco do trabalho dele, que você estava lá com uma associação também, né? Você é consultor da associação também, isso? Não. Então, lá na AgriShow, não exatamente, vamos lá. Lá na AgriShow, nós estávamos acompanhando a Cooperativa Agroecológica Mãos da Terra, que é uma cooperativa de mulheres com sedes no assentamento Mário Lago, aqui em Ribeirão Preto. Certo. Essa cooperativa hoje desenvolve um projeto com apoio externo e o meu trabalho, Adriana, é sempre voluntário, tá? Eu posso fazer isso voluntariamente porque eu já tenho o meu pezinho de meia formado, né? Eu tenho uma condição para isso sem maiores problemas. Então, eu atuo de forma muito presente no assentamento Mário Lago, aqui em Ribeirão Preto, de forma a contribuir com os assentados.
em especial com as cooperativas, né? Temos mais de uma cooperativa no assentamento, e nesse ambiente de trabalho constante, de muito aprendizado, estamos cooperando com a presidente da cooperativa, que também você conheceu naquele evento lá da AgriShow, na condução desse projeto, né? Apoiando a cooperativa e os produtores num processo de certificação orgânica, que é uma das fases do projeto, né? Além da produção, da comercialização, teremos a certificação orgânica. Então, ali numa divisão de tarefas, dentre outros técnicos que estão atuando, me coube aí essa parte, né, da condução. Tá tudo interligado, né? Uma coisa está ligada com a outra, né? E se complementam aí no seu trabalho. O que eu ia comentar também é que você falou, né, que a formação tradicional aí de agronomia, ela não tem contemplado essa parte de agroecologia, né? Ainda não existe, eu acho, que um curso formal, né, ou mesmo disciplinas dentro do curso, né? Eu me formei já sou mais velha de formação que você aí, né? Esse ano eu completei 30 anos de formado. E não, assim, a grade mudou, teve algumas atualizações, mas não tem nada específico para isso, né? E da importância, né, disso, da gente ter pelo menos disciplinas que mostrem esse outro lado, né? Que é praticada há tanto tempo a agroecologia, com diversos nomes, né? Como você falou, hoje basicamente por agricultores menores, agricultura familiar, mas o quanto isso gera de emprego e renda e que a gente às vezes não fala. Né? Sim. Mas a agroecologia, de fato, nas universidades públicas, mesmo privadas, ela não se configura como uma disciplina. Eu confesso que eu não tenho conhecimento de uma disciplina de agroecologia. O que nós temos é ecologia, né? Estuda-se ecologia, mas isso não é a mesma coisa. Agora, existem cursos, sim, de agroecologia. Nós temos aqui próximo, em Araras, o curso da UFSCar, o curso de agroecologia em nível de tecnólogo. Então, isso é muito positivo. Muitos jovens se formam. Eu creio que a grande dificuldade, e mesmo com o agrônomo, Adriana, formado, você sabe disso, é a dificuldade de colocação no mercado de trabalho, que é muito conservador. Né? Não podemos ignorar que quem é agrônomo, ou mesmo um agroecólogo, tem uma dificuldade de se colocar frente a um mercado que é conservador, no sentido das suas práticas. Lógico que ao longo dos anos tivemos avanços, mas eles poderiam ter sido muito maiores se nós, agrônomos, fôssemos ouvidos, né, com maior intensidade. Evidentemente, temos empresas, né, como a Embrapa, que desenvolvem, como o IAC, particularmente aqui em São Paulo, né, o IAC, que desenvolve modelos de produção que vem contribuindo, né, com o avanço tecnológico da agricultura no país. Contudo, a gente também não pode esquecer que esse avanço tecnológico ele vem todo ligado à produção de commodities agrícolas, né? E pouco se faz para a produção daquilo que nós entendemos como alimento, né? Alimento para consumo humano. Eu creio que aí é um ponto que a agroecologia vem atuando de forma diferenciada em relação à agricultura convencional, buscando espaços, né, e trabalhando, inclusive junto a empresários do campo, junto a fazendeiros, né, proprietários de terra, no sentido de incentivá-los ou demonstrando que é possível uma produção diferenciada. Como você bem disse, a agroecologia, ela prepondera no mundo desde que iniciou-se a agricultura. O que mudou foi no final da Segunda Guerra para cá, porque até o final da Segunda Guerra, a gente pode dizer que toda a agricultura mundial era agroecológica, com uma pequena utilização de insumos químicos tóxicos, né? E pós-Segunda Guerra, tivemos um avanço a partir da Revolução Verde, sempre com uma promessa de acabar com a fome no mundo. Isso a gente tem que também resgatar, porque a gente também vai introduzindo no nosso tema aqui.
né? A Revolução Verde ela veio com aquele propósito de acabar com a fome do mundo. Só que já se passaram, né, desde 1945 para cá, 70 anos, e nada de fato aconteceu. Né? As pessoas continuam tendo passando por insegurança alimentar, né, em vários rincões desse país e mundo afora. Então, não houve, de fato, a resposta devida que a Revolução Verde prometeu. E como você falou, né, a gente vê avanços, é verdade, tecnológicos gigantescos, né, na agricultura, né? Mas não nesse sentido mesmo de produzir o alimento que a gente pensa, né? Hoje a gente mora, né, numa região aqui que é grande produtora de cana, amendoim, laranja, né, café em alguns lados, soja, né? Então acaba não sendo exatamente tudo aquilo que a gente consome no dia a dia. Óbvio que a gente tem, né, produtores que têm essa visão um pouco mais moderna, aberta, que querem, né, preservar o meio ambiente, produzir com qualidade, levar, né, alimento de qualidade. Mas hoje, quanto você acha que se a gente for falar de porcentagem, está esse grupo que pensa de forma mais agroecológica mesmo? Essa é uma boa pergunta, viu, Adriana? Eu creio. É que como a gente não sei se a hoje gente tem uma vive. resposta também, viu? Mas é uma Não, porcentagem podemos pequena tentar. ainda, não é? Não, eu creio que o número de pessoas que está se voltando para tanto produção ou consciência agroecológica, né, a partir do consumo, ela vem aumentando. Eu acredito nisso. Sim. A gente não tem dados, né, para demonstrar. Mas acontece que, por mais que aumente a quantidade de pessoas, o poder econômico ele está concentrado na mão de poucos que definem o grande percentual de produção agrícola no estado de São Paulo. Então, Sim. só para a gente ter uma ideia, né, o estado de São Paulo, a área de cana no Brasil, ela equivale ao dobro da área urbana do país. Então, se nós somarmos todas as cidades do país, dá algo em torno de 46 mil quilômetros quadrados. E a produção de cana no Brasil representa o dobro disso, ou seja, 10 milhões de hectares de cana. São Paulo é o maior produtor de cana disparado, com 6 milhões de hectares. Então, ele tem 60% dessa produção de cana. Lógico que o estado é muito grande e tem uma produção diversificada em diversas áreas. Sim, é verdade. Contudo, a cana é o grande carro-chefe da produção agrícola no estado. E isso faz com que esse desenvolvimento que ocorre junto à agricultura seja muito direcionado à cana em relação às técnicas. Né? Eu até estava dando uma olhada nos números em relação ao ano passado, a safra passada, houve um aumento de produtividade da cana, embora tenha havido uma redução de percentual. Não me falha a memória, houve um aumento de 4% na produtividade e uma redução de 2% na área produzida. Na área plantada, né? Na área plantada. Então, isso significa o quê? Que, de fato, o avanço tecnológico chega ao campo. Né? Mas, sob o aspecto da segurança alimentar, isso não contribui em nada, porque a cana não é alimento e isso não resolve o nosso problema. E o estado de São Paulo, ele, de certa forma, acaba tendo que importar alimento de outras regiões. Né? Falando particularmente de Ribeirão Preto importa 100% de tudo que consome, de tudo aquilo que chega à mesa do cidadão ribeirão-pretano, porque é uma cidade que não tem um cinturão verde. Aliás, essa é uma das nossas preocupações no Conselho de Segurança Alimentar, a ausência de um cinturão verde. Temos, sim, um assentamento aqui na cidade. Já são cerca de 468 lotes, pequenos lotes de 1,5 hectare, dada a estruturação que foi dada a ele pelo INCRA à época. Contudo, não existe um estímulo à produção. Então, eu creio que a produção agrícola, alimentar, né? Produção de alimentos. Temos outros assentamentos da região, inclusive ligados ao
ao ITESP, que é do governo do estado, e que, infelizmente, já foram tomados pela cana. É um risco que se tem, porque muitas vezes se ignora a necessidade do pequeno agricultor, que compõe essas áreas de assentamento, do devido incentivo para que ele tenha produção. Se, por um lado, nós estávamos na AgriShow, nos conhecemos na AgriShow, uma grande feira tecnológica, a maior da América Latina, onde se apresenta um parque tecnológico avançadíssimo, mas ele se adequa à produção ou à necessidade do pequeno produtor? Infelizmente não. Isso não é realidade. Não se adequa. E mesmo que haja ali na AgriShow, o que há? A gente sabe que há estandes destinados aos pequenos produtores, mas estes não têm acesso a crédito, né? Crédito bancário, financiamento, diferente dos grandes produtores, que são, assim, alvos das instituições financeiras, porque é muito melhor eu fazer uma operação de R$1 milhão, né, do que 100 operações de R$10 mil. Então, isso é óbvio, eu vou gastar menos esforço, né, em todas as fases do processo. Então, isso não acontece, né? Sem falar que, de fato, a política pública destinada à agricultura familiar, ela não teve avanços ao longo dos anos, né? O Pronaf existe, a gente sabe, foi criado no final da década de 90, foi um avanço para o país, contudo, ele não evoluiu. Ele não evoluiu primeiro, para práticas agroecológicas, não evoluiu. Ele é muito centrado ainda na Revolução Verde e no pacote tecnológico, né? Ele não evoluiu num modelo de crédito adequado ao seu público, porque muitas vezes o valor do Pronaf ele pode ser demasiado alto para a necessidade de um pequeno produtor. E isso também não é bom. O Pronaf deveria ser mais flexível. E mais uma coisa, né? O Pronaf deveria ser educativo. Atender mais gente, né? Mais produtores, né? Aqueles que têm necessidade diferente, né? Não, sem uma dúvida. Pena, né? É uma pena, porque o governo federal, enquanto gestor do Pronaf, ele não percebe que o público do Pronaf é um público que carece de formação em educação financeira. Isso é natural, né? Não é crítica aos produtores, é natural. Um grande produtor, ele tem assessoramento técnico financeiro, ele tem escritórios de contabilidade, ele tem economistas, e ele tem, no mínimo, 500 anos de experiência. Porque as grandes propriedades desse país, elas estão nas mãos das mesmas famílias há muitos anos. Então, eles têm experiência com dinheiro. O pequeno produtor não tem. Então, ele precisa de assessoramento, não só técnico agrícola, como técnico financeiro, né? E aí as faculdades de agronomia também falham, né, Adriana? Acho que falta. A gente não tem a gente não tem, né, essa parte de comercialização, empreendedorismo no geral, assim, a gente fica bem a pé, né? Acredito que não tenha mudado muito a grade curricular para esse sentido, né? Ela acaba ficando muito mais da parte técnica mesmo, e aí acaba acontecendo o que você falou, né? Eu consigo produzir, mas eu não consigo muitas vezes comercializar, não sei direito como manobrar o dinheiro, né? Fazer um levantamento de custos, fazer tudo isso, né? Acaba ficando muito vago. E na faculdade, imagina para quem nem tem acesso à informação, né, como é que faz isso? Né? Vai fazendo meio na raça, do jeito que sabe, e nem sempre chega para todo mundo a informação, né? Eu sei que, como você falou, os órgãos aí estaduais, governamentais, eles têm um empenho em tentar ajudar, mas nem sempre conseguem atingir todo mundo, né? É algo desafiador mesmo. Você sabe que, dentro do Conselho de Segurança Alimentar, nós tentamos criar aqui um centro de referência em agricultura urbana e periurbana. Infelizmente, não conseguimos levar a termo, né, entraves no Executivo Municipal. Esperamos voltar à carga na próxima legislatura, no próximo mandato do Executivo. Porque é uma necessidade, né?
As casas de agricultura, elas são importantes, são um importante instrumento de aproximação do produtor a tecnologias e a informação, mas eu creio que carece um pouco de uma estrutura que, de fato, atenda o pequeno produtor na sua necessidade. Não que eles não façam, fazem, mas eu acho que poderia ser um pouquinho melhor. Quando a gente propôs criar uma parceria entre o Conselho de Segurança Alimentar e a Casa da Agricultura, que é representada pela CAT, né, o EDR, né, que é o Escritório de Desenvolvimento Rural do Estado de São Paulo, a ideia era justamente aproximar aí, principalmente a questão de segurança alimentar no município de Ribeirão Preto, particularmente, às relações de produção e de orientação aos produtores. Porque eu percebo que a gente fica muito, os produtores também ficam muito soltos sobre a questão da segurança alimentar propriamente dita, né? Nós não temos muita informação sobre esse ponto, né? Eu fui a uma reunião outro dia, fui convidado a participar de uma reunião e o tema segurança alimentar não apareceu. E eu sugeri, por que não se discute segurança alimentar? Aí alguém se levanta e diz, não, mas já estamos discutindo educação. Então, perceba que as pessoas confundem o que é segurança alimentar, não que educação não seja por si só um tema importante, mas segurança alimentar, ela não é educação, né? A educação integra o processo de segurança alimentar. A segurança alimentar é outra coisa, né? É o atendimento da necessidade básica de qualquer ser humano em quantidade e qualidade de alimentos e água. Não podemos esquecer que água integra a segurança alimentar, no sentido de não comprometer essa mesma satisfação futura. Então, não adianta eu alimentar o povo hoje e esquecer o dia de amanhã. O processo alimentar é um processo permanente e contínuo e é dever do Estado brasileiro. Existe uma política nacional de segurança alimentar e nutricional. E dentro dessa política, falando um pouquinho dela, o que nós temos? A necessidade do fornecimento de alimentos saudáveis. E, conceitualmente, alimento saudável é aquele livre de agrotóxicos. Então, isso é consenso no meio político governamental, que o alimento saudável é aquele livre de agrotóxicos. Essa é uma luta eterna, né, no sentido de convencer as pessoas sobre a importância do alimento livre de agrotóxicos. Porque nós sabemos que a gente não vê o agrotóxico, né? Ele não é visto. Ele não é nem sentido, você não sente paladar, cheiro, não existe, né? Só se estiver altamente contaminado, que também já vi isso. Mas é raro, mas não significa que o alimento não esteja com um nível de contaminação acima do desejado, né? Acima do previsto. E o Brasil, infelizmente, a Anvisa, ao determinar as métricas de níveis de agrotóxicos, ela é superior à Europa em nível de tolerância. E isso é ruim, né? Sim. Porque nos coloca numa condição, enquanto consumidores, de fragilidade, porque mesmo o alimento estando adequado aos níveis que a Anvisa considera necessários, né? Adequados, eles estão acima do que a Europa, que temos que convir, certamente é muito mais evoluída que nós, sobre vários aspectos, né? E na questão da saúde pública, ela tem uma preocupação, né? Os governos europeus têm uma preocupação maior. Por quê? Porque uma pessoa doente, contaminada pelo consumo permanente de agrotóxicos, mesmo que não seja sentido, mesmo que o resultado não seja imediato da contaminação, vai sobrecarregar o sistema público de saúde ao longo dos anos no futuro, né? Que é o que a gente vê acontecendo, né? Existem o relatório da Abrasco, que se dedica a esse estudo, no sentido de demonstrar que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes, cada vez mais dependentes, muitas vezes, de atendimento médico, para tratar de doenças cada vez mais sérias, né, causadas
pelo consumo e resíduos de agrotóxicos no organismo. Então, isso é um problema. Então, aí a segurança alimentar, ela entra com o objetivo de minimizar esses impactos através sempre de um processo de formação e orientação, né, que precisa acontecer. E como é que a gente pode colaborar com esse processo, né? A gente tanto eu quanto você, eu acho que a gente vive mais no meio da agricultura urbana ou suburbana, como você falou. A gente não está aí ligado às grandes plantações, às grandes commodities, né? Como é que a gente pode ajudar esses produtores que enxergam, né, como a gente, que a agroecologia, que o processo agroecológico, ele pode ser produtivo e pode ser implantado, né? Acho que como é que a gente pode fomentar isso? Muito bem. Primeiro de tudo é informação, né? E com certeza o Cheiro do Verde hoje está contribuindo nesse sentido, né? Levando um pouco de informação para as pessoas e esperamos desperte a curiosidade delas sobre o tema. Porque só existe uma forma, né? É a informação correta. Bom, agora, como fazer isso? Como implantar modelos de produção que nos levem a uma produtividade adequada, né, que gere renda, porque temos que pensar na renda do produtor, e que satisfaça o consumidor em relação às suas necessidades de uma alimentação saudável. Então, isso é um processo de construção que deve ser feito ao longo do tempo. A agroecologia, então vamos falar um pouquinho dela, né? A agroecologia como um todo, ela não está dissociada de outras ciências, como, por exemplo, da economia solidária. Eu não posso, ou da economia circular, né? Ou da reciclagem de resíduos. Então, tudo isso integra um ambiente onde o consumidor final, aquele a qual se destina a produção agrícola, tenha consciência. Porque, infelizmente, né, o que acontece... Eu também vi um vídeo outro dia na internet, onde as pessoas não conseguiam... E eu tenho a experiência própria disso, mas no sentido de que as pessoas não sabem identificar um legume ou uma verdura. Então, nós já chegamos nesse nível. A pessoa conhece o tomate, a batata, a cenoura, mas se eu apresentar uma rúcula, uma selga, talvez um agrião, né, distinguir coentro de cheiro verde, então, ninguém sabe, né? Só pelo cheiro. Uma curva só pelo cheiro, né? Ou uma cúrcuma, né, que é um alimento riquíssimo, saudável, anti-inflamatório. Então, as pessoas não sabem. Então, se a pessoa não sabe identificar o alimento que ela vai ingerir, quanto mais identificar aquele que tem agrotóxico. Então, por isso que eu digo que não adianta eu produzir um alimento saudável se o mercado consumidor não estiver preparado para entender, reconhecer e optar por uma alimentação saudável. Então, eu creio que a base do processo sempre está no mercado final. Eu preciso trabalhar o consumidor. Esse é um ponto chave. Agora, do lado do produtor, o que a gente pode fazer com ele? Eu posso iniciar um processo de transição agroecológica. Eu também não posso falar para o produtor: você hoje vai deixar de produzir o seu tomate convencional e partir para o tomate agroecológico, ignorando uma transição segura para que isso aconteça. E isso, evidentemente, requer, primeiro, conhecimento técnico daquele que vai prestar essa assessoria. Ele precisa saber fazer isso. Então, o produtor precisa ser assessorado por um técnico, né? Esse técnico precisa elaborar um plano que vai ter começo, meio e fim, de forma a favorecer o produtor que, ao longo desse processo, ele não tenha perdas econômicas, porque a gente não pode ignorar a necessidade de renda. Não queremos aqui reduzir a renda das pessoas, não é essa a ideia, né? Agora, o que nós sabemos? Que ao mudar da produção
convencional para a produção agroecológica, observa-se que eu tenho perda de produtividade. Isso é uma constante em qualquer produção. Mas eu vou ter uma redução drástica na necessidade de insumos, o que vai fazer com que os meus custos reduzam ao longo do tempo, né? Ao longo desse período de transição. E aí o produtor vai perceber que ele vai produzir um pouco menos, mas vai gastar bem menos para produzir um alimento que será saudável e aceito pela sociedade como efetivamente orgânico ou agroecológico. Aí qual é a diferença entre orgânico e agroecológico, né? O agroecológico é aquele que não tem a certificação orgânica, e o orgânico, por sua vez, é o que tem a certificação orgânica. E o que é a certificação? A certificação é um selo, né? É uma identidade legal, porque ela é prevista por lei, no sentido de preservar o consumidor de um alimento dito orgânico e que, de fato, não o é, né? Não é orgânico. Então, existe um selo. Então, existem auditores, pessoas especializadas que vão fazer a vistoria e vão fazer esse acompanhamento. Bem, aí o consumidor vai falar, mas o preço é mais caro, né? A gente ouve muito isso. É verdade. Eu ia te perguntar isso, como é que fica o preço disso tudo, porque é uma questão. O consumidor vai falar, mas o preço é mais caro. E eu concordo, hoje o preço é mais caro. Mas a gente não pode esquecer que vivemos num mundo onde rege um modelo capitalista de relações econômicas que determina o seguinte, né? Quanto maior a demanda, né, maior o preço. Por outro lado, quanto maior a oferta, menor o preço. Então, se eu tenho uma oferta maior de produtos orgânicos, eu vou ter naturalmente uma queda de preço. Isso é lei de mercado, não tem como mudar isso, ela é incontestável, acontece sempre, né, em relação aos preços de mercado. Então, o que nós precisamos? Que os consumidores optem pela alimentação orgânica, mas também para o consumidor, Adriana, eu acho que tem uma fase de transição, que é a fase do agroecológico, que é a fase daquele produto que não tem a certificação orgânica, que não tem o preço do orgânico, que é produzido, hoje posso citar aqui o assentamento Mário Lago em Ribeirão Preto, né, que não tem o preço do orgânico, que se cobra um pouquinho acima do preço do convencional, mas é plenamente acessível. E mais do que isso, existem modelos de relacionamento entre produtores e consumidores, e aí vamos citar aqui aquele chamado Consumidor que Sustenta a Agricultura, que é o CSA. Eu creio que você já deve ter ouvido falar do CSA, que ela se constitui numa organização de consumidores que apoiam um produtor no sentido de que este produza alimentos agroecológicos, ou pode ser orgânicos, mas aí tem que ter a certificação, mas agroecológicos, a partir de uma contribuição mensal. Então, o próprio consumidor vai ser o fiscal, o próprio consumidor vai ser aquele que vai levar ao produtor a sua necessidade mediante uma contribuição mensal, retirando em produtos. Então, a gente sai da cultura do preço e entra na cultura do apreço, porque estabelece-se uma relação que não é uma relação de consumo propriamente dita, mas é uma relação onde as pessoas harmonicamente definem formas mútuas de colaboração. E isso quebra com esse paradigma que a gente tem hoje de gôndola de supermercado, né? E a pessoa passa a entender o que é produzir o alimento e passa a reconhecer outros tipos de alimento, né? Porque a gente sabe que no modelo agroecológico eu não tenho eu tenho que respeitar, melhor dizendo, a sazonalidade da produção agrícola. Eu não tenho tomate o ano inteiro, eu não tenho cebola o ano inteiro, não tenho alho o ano inteiro, eu tenho que respeitar isso.
Isso é muito importante. Mas, não, eu ia falar que é uma relação de confiança, né? Inclusive, né? Porque você faz um investimento num produtor ou num grupo de produtores, né? Que realmente vai te entregar um produto de qualidade, uma qualidade diferenciada, né? Que você vai ter um alimento diferente, né? Ele é um pouquinho mais caro? Sim, né? Como você falou, mas é, você estabelece um outro tipo de vínculo com esse produtor, né? É bem interessante isso. Você sim. conhece hoje modelos que funcionam bem nesse formato? Não Então, nós necessariamente já em Ribeirão, tivemos. mas aqui em São Paulo, né, no estado. Então, nós já tivemos aqui na região, que ficava em Cravinhos, o sítio Santa Fé, que era do nosso amigo Isaías, eu não sei se você conhece o Isaías Reis. Não, É uma acho que pessoa, não. aliás, muito interessante para você entrevistar, viu? Depois eu vou te Ah, passar o ótimo, contato. Vou te passar o legal. contato. Ele desenvolve um trabalho muito bonito aqui na região, mas depois eu te conto a história. Bem, mas o Isaías, durante muito tempo, ele teve um CSA lá no sítio Santa Fé, em Cravinhos, e aí, por condições, né, que talvez ele possa explicar para você, esse trabalho deixou de existir. Hoje, nós estamos iniciando um trabalho de instalação do primeiro CSA aqui no assentamento Mário Lago. Vamos iniciar esse trabalho, já estamos contatando os primeiros, que eles não se chamam consumidores, eles são coprodutores. Essa é a proposta, Ah, né? legal. Ele é um coprodutor e não um consumidor. Estamos Entendi. convidando alguns coprodutores para se integrarem a esse modelo. Evidentemente, é um modelo regido por um documento, estabelecendo-se as normas, os critérios, né? Porque são relações que se estabelecem e toda relação que acaba sendo conduzida por recurso financeiro, lógico, ninguém quer perder, né? As pessoas precisam entender isso. Então, isso é decidido coletivamente, sem maiores problemas. É que, infelizmente, a nossa sociedade não está muito preparada para esse tipo de discussão. Então, é um trabalho que tem que ser gradativo, lento e vai funcionando. Bom, mas tirando esse do Isaías que existiu e esse nosso que nós vamos construir, eu desconheço na nossa região. Mas é muito mais, Adriana, pela ausência de produtores, né? E Sim, não pela ausência de consumidores. Porque com aqueles que nós já conversamos, todos toparam. Então, eu creio que nós já temos um número para um novo produtor. Sabe? Então, vamos legal. começar devagar, né? Não vamos ter pressa. Começamos Sim, devagar, sim. iniciamos, e depois nós vamos passando para um outro produtor do assentamento. Porque é uma forma de valorizar, sabe? Eu valorizo o produtor, o pequeno produtor, mas eu valorizo também o consumidor, que passa a saber o que vai levar para sua casa. Isso é importante. Eu acho que é bem importante. Assim. Aqui né, mais para a região de Jarabaquara, tem vários assentamentos. Eu desconheço se funciona dessa maneira. Né? Eu sei que eles têm um trabalho bem grande aqui. Né? Tem feirinhas que eles vendem, comercializam os produtos deles, que são bem interessantes. Né? Mas eu também não conheço essa realidade deles aqui. Né? Mas, de toda forma, eu acho que é um modelo muito interessante para a gente pensar. Né? Eu já entrevistei outras pessoas aqui né, que vieram conversar com a gente, que trabalham com isso em outras regiões do estado de São Paulo, e que né, tem essa pegada de produzir orgânico, consumir orgânico, comercializar orgânico. Né? Então, acho que é algo que, né, juntando esse pessoal que tem essa mente né, diferente e quer realmente ter uma alimentação saudável de verdade com garantia, né, acho que é super, super legal. Não, Né? Acho que é uma exatamente. questão de hábito Então, mesmo, como você falou, cultural, né, que vai mudar um pouco a forma como a gente recebe o alimento e como a gente produzir, não, né, mas como recebe, né, a relação de comercialização que muda. Né? e se a gente for falar um pouquinho agora de produção, particularmente, eu trabalho com sistemas agroflorestais, né? Nós defendemos essa ideia da implantação de sistemas agroflorestais. E aí, como uma das vertentes da agroecologia, o sistema agroflorestal ele traz um outro ponto positivo,
porque hoje nós estamos vivendo um momento de mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas, já comprovadamente, né, os cientistas que se dedicam a isso já sabem que o desmatamento, a redução de áreas verdes, vem comprometendo o nosso planeta de modo geral. Quando a gente fala de sistema fato. agroflorestal... Oi? É fato, né? Quem duvida ainda, né? É fato, é fato. E os sistemas agroflorestais, ele vem justamente no sentido de propiciar um modelo agrícola que integra árvores, né? Então estruturas arbóreas, à produção agrícola. Aí muitas pessoas vão dizer, não, mas como é que eu vou produzir alimento junto com árvore? Porque sombreia, porque, né, é difícil, coisa e tal. De fato, nós aprendemos que é difícil, né? Não que seja difícil, porque se nós pensarmos o que era o Brasil há 500 anos atrás, né, antes da invasão portuguesa, né, os indígenas que viviam aqui, que eram milhões de indígenas, eles viviam de produção, eles produziam o próprio alimento, né? Não viviam exclusivamente da caça e da pesca, produziam o seu alimento, e ao produzir o seu alimento, eles viviam de forma integrada à natureza. Aí as pessoas falam, mas como? Né? Porque a gente sabe, o indígena comia o milho, comia taioba, comia mandioca, comia o araruta, né? Além das frutas todas que estavam disponíveis. Mas as roças, aquilo que a gente chama de roça, né, que é o milho, o feijão, a araruta, a taioba, como é que eles faziam? Eles faziam a partir de pequenas clareiras na floresta. Então, eles aprenderam o que era uma clareira. O que é a clareira na floresta? Então, nós temos lá uma mata com um dossel altíssimo, tudo fechado. Aí as árvores, ou pelo desgaste natural da idade, caíam e formava aqueles... Porque uma árvore, quando cai, uma árvore frondosa, quando cai, leva muitas outras árvores com ele, né? Ou se não, um raio que derrubava uma árvore. Então, é nesse espaço que se forma uma clareira. E aí os indígenas percebiam que uma vegetação nova aflorava a partir da entrada de luz no solo. Eles falaram assim, poxa vida, eu acho que se eu começar a plantar aqui a minha mandioca, a minha araruta, a minha cúrcuma, o meu milho, né, ou talvez o meu feijão, eu tenha condição de produzir. E foi isso que eles fizeram. E perceberam que a terra era fértil e que era possível produzir assim. E hoje nós tentamos reproduzir esse modelo, só que a gente já não tem mais as florestas. As nossas propriedades agrícolas, e infelizmente a própria legislação de preservação ambiental nos impede de uma produção em áreas florestais, e acaba demandando a derrubada de uma ou outra árvore, um manejo que infelizmente a nossa legislação ambiental não permite. Então o que nós fazemos? Nós criamos, ou melhor, nós recriamos ambientes florestais, mas de forma mais, vamos dizer, organizada. Então eu crio linhas de árvores. Uma linha de árvore pode ter a distância que eu quiser, porque isso é um processo de aprendizado. Eu já orientei a fazer linhas de 10 metros, como nós já fazemos linhas até de 3 metros, não importa. Isso vai do processo de aprendizagem. E nessa então eu vou introduzir árvores. Que árvores? Árvores nativas e árvores que nós chamamos de serviço. O que são árvores de serviço? São árvores que serão destinadas à poda. E por que eu tenho que fazer poda em árvore? Aí é a explicação da clareira. Porque ao depositar aquela massa verde no chão, constituí-la de matéria orgânica, eu estou promovendo a ciclagem de nutrientes, que vai devolver ao solo o quê? A sua biota, né? Que são os pequenos micro-organismos que vivem no solo, e estes vão fazer o trabalho que nós deveríamos estar fazendo, entre aspas, com uma adubação, né? Seja química, seja orgânica, porque o que se espera numa agrofloresta é não utilizarmos mais insumos externos. Também é uma fase de transição, lógico, eu tenho que ter essa fase de transição, porque senão eu não vou alcançar.
mas é visível, Adriana, o que a gente já reconhece nas áreas onde implementamos, a mudança do solo, a mudança da cor do solo, né? O solo, particularmente Ribeirão Preto, que é tradicionalmente vermelho, né, ele começa a escurecer. E você sabe muito bem que o escurecimento do solo significa humus, e esse humus é uma fertilidade garantida, né, para aquele Com solo. certeza. E muito mais do que isso, já existem estudos. Eu participei de um curso do Senar outro dia, onde o instrutor dizia o seguinte: nós da agronomia, né, nós estudamos, evidentemente, fazemos análise química do solo, né, através dos laboratórios, e reconhecemos a análise química como fundamental. Só que hoje, graças aos avanços da tecnologia laboratorial, nós já temos uma análise de micro-organismos. E já se observou que solos com a mesma condição de fertilidade química, mas em condição diferenciada de micro-organismos, aquela que tem uma quantidade maior de micro-organismos tem uma produtividade maior. Então, a certeza de produção não está na química, mas na biologia. Então, isso é um avanço que nós passamos a ter no desenvolvimento da agronomia como um todo, né, ou pelo menos da análise laboratorial do solo, que é muito importante. Então, mas por fundamental, né? Não, fundamental. As duas coisas deveriam sempre ter andado juntas, né? Sim, sim. Mas infelizmente não aconteceu. Mas nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Né? Eu acho que a gente está nesse momento de retomada mesmo, de reconhecer, sim. Inclusive, bioinsumos estão em alta, né? Porque finalmente sim. A gente está reconhecendo que eles são importantes e relevantes. Sim, sim. E aí, Adriana, eu só queria fazer mais um destaque e fazendo um link com segurança alimentar mais uma vez, né? Sim. Nós estamos tendo no Brasil uma redução diária de alimentos basilares, que é arroz e feijão. Arroz e feijão vem perdendo em área plantada, muitas vezes para soja, para cana e para outras culturas. Então, só para você ter uma ideia, em 95, nós tínhamos 5 milhões de hectares de feijão no país. Hoje, são apenas 2 milhões de hectares. A produtividade, que era de 2,5 toneladas ano, milhões de toneladas ano, agora está em 2,2. Então, assim, reduziu a área plantada, reduziu, embora tivéssemos aumento de produtividade, mas está menor do que tínhamos em 95. E isso é muito perigoso. Isso gera insegurança alimentar. No caso do arroz, a mesma coisa. O arroz, eu tinha 4,4 milhões de hectares de arroz, hoje eu tenho 1,7. Curiosamente, a produtividade, ela aumentou. Era 11 e continua 11. Isso é positivo, com redução Sim. diária. Só que a gente Sim. não pode esquecer que a população aumentou. Nós tínhamos 100 milhões de brasileiros na década de 70, ou em 95, um pouco mais, mas hoje a gente tem 203 milhões de brasileiros. Então, se a população aumentou, eu estou tendo uma redução de alimento per capita. Existe até um número para isso. A produção de alimento per capita reduziu de 4,6 quilos para 3,3 quilos. Então, eu tenho aí, de fato, um número de insegurança alimentar no país, que embora a gente saiba que os números da Rede Pensan traziam 30 milhões de pessoas em insegurança alimentar, esse número, graças a Deus, já vem reduzindo, mas não significa que as pessoas estejam se alimentando adequadamente. As pessoas estão se alimentando, porque iniciou-se um processo melhor de redistribuição de renda. É fato. Só que as pessoas estão se alimentando mal, se alimentando de alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente defende a agroecologia, quando nós defendemos um modelo produtivo que, além de produzir alimento saudável, preserva o meio ambiente, eu estou defendendo, sem dúvida nenhuma, a melhoria da qualidade do alimento que as pessoas ingerem. E isso é muito importante. E eu defendo que somente a agroecologia é capaz de fazer isso.
E olha como, né, os assuntos eles estão ligados mesmo, né? Você falou de educação, de alimentação, de saúde, né, coisas básicas que a gente deveria ter e nem sempre consegue ter. E uma coisa não existe sem a outra, né? Um tripé que é difícil de se sustentar se um dos pés não tiver bem, né? Se a alimentação não estiver bem, você não tem saúde, você não tem condições de estudar, de ter uma educação, né, de qualidade, enfim, né, de aproveitar aquilo que é oferecido. Então, são assuntos base mesmo, né? O basilar que você falou de alimentação que acaba pegando para tudo, né? Né, para a vida como um todo, né? Para a sobrevivência mesmo. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu creio o seguinte, que nós devemos nos dedicar a conscientizar a sociedade dessa importância, né? E também, Adriana, de certa forma, atribuir às pessoas um compromisso, né? Um compromisso de produzir o próprio alimento. Esse é um desafio ainda maior do que todos os que nós já conversamos aqui, né? É o desafio da produção saudável, o desafio da alimentação saudável, o desafio da climática, né, da mitigação dos efeitos climáticos, que se dá através da agricultura, com certeza, mas é importantíssimo que as pessoas comecem a tomar consciência de produzir o próprio alimento, mesmo que seja básico, né? Mesmo que seja no vasinho, mesmo que seja num pequeno quintal, né? Como já se fez há algum tempo atrás, quando íamos para a casa das avós e tinha um quintal, ela tinha lá uns temperinhos, ela tinha uma frutinha ou qualquer coisa do gênero, né? Por quê? Porque nós estamos caminhando, sim, para um momento de déficit alimentar causado por questões climáticas, né? Se for entrar nessa seara, então, da dificuldade, que a gente esquece que as plantas... Hoje eu estava vendo uma reportagem da TV, uma pessoa na praia, uma jovem, agradecendo ao sol porque estamos no outono e ela pode estar na praia, né? Mal sabe ela que se eu tenho um outono menos frio, eu vou ter uma produção menor de alimentos, porque nós temos plantas que necessitam de uma queda na temperatura para que eu tenha produção. Não é o caso da cana, né? Aqueles que se dedicam à produção de cana estão comemorando o calor fora de época, porque isso aumenta o BRICS da cana. Né? Você sabe disso. E aumenta a produtividade de açúcar, né? Enfim. Isso. Então, mas, por outro lado, diminui a alimentação. Diminui a florada de plantas, diminui os frutos, vão diminuir as sementes e nós vamos ter um comprometimento da produção agrícola. Então, assim, é importante defendermos que, além da agroecologia, além de sistemas agroflorestais como mitigadores das mudanças climáticas, além de uma alimentação saudável, a alimentação própria, né? Que pode se dar de muitas formas. Pode se dar através do CSA, né? E através da relação entre o consumidor e o produtor, como também pode se dar através da produção em casa. Retomarmos esse modelo de produção, com certeza vai trazer muita alegria para as pessoas, que é muito gostoso. Eu sei que você é uma pessoa que se dedica às suas plantas, né? Você trabalha com isso, evidentemente, mas isso não é uma relação meramente comercial, né? Você tem uma relação aí afetiva com esse mercado a qual você se dedica, e as pessoas também podem ter essa mesma satisfação que você tem, né? Então, vamos tentar difundir isso. E eu trabalho justamente com isso, em tentar aproximar as pessoas do meio ambiente. Então, seja naqueles vasinhos na sua casa, de você ter uma hortinha ali, um temperinho, né? Quanto uma área verde maior. Então, essa é a minha pegada mesmo. E incentivar as pessoas a plantarem e verem, né? Você plantar alguma coisa e ver aquilo crescer é absolutamente, né, fantástico, porque você tem faz bem até para a alma, né? Você perceber que você consegue produzir alguma coisa, que você depois consome aquilo que você produziu, é super bom, assim, né? Então,
Não, Eu sou uma incentivadora total disso, assim, né? Não, e temos que ser, Acreditar viu? mesmo nisso. Temos que ser. Esse final de semana, eu recebi estudantes da USP que estão integrados ao projeto Rondon, Que legal. 14 estudantes, e que vão fazer um trabalho na cidade de Araripina, lá no em Pernambuco, né? É uma região que é um polo gesseiro. Isso. E eles vão, uma das missões que eles têm lá, e são estudantes de graduação da USP, de diversos segmentos, nenhum da área de biologia, nem de agronomia, nem nada que o valha. Tem de tudo, menos isso. Cada um é de uma área. E eles vieram, nos procuraram através do professor deles, que é o professor Sérgio, no sentido de que eles tivessem um mínimo de orientação sobre o que é uma horta, né? Como se produz, porque eles querem fazer isso lá, né? Lá em Araripina. E eles passaram ontem um dia comigo no assentamento, né? Nós temos uma área de formação no assentamento, dedicada justamente à formação, e construímos ali alguns canteiros, né? Eu expliquei para eles as técnicas agroflorestais, de sucessão e estratificação, de cobertura de solo, né? A partir da matéria orgânica, de revolvimento mínimo de solo, que a gente busca sempre fazer um mínimo de manejo de solo, porque o mais pesado dentro da agricultura é o manejo de solo, né? O solo ele é danadinho, né? Ele judia da gente. Então a gente tem que fazer o revolvimento mínimo. Mas se ele estiver bom, a gente não produz, então ele tem que estar, né? Exatamente. Então, mas foi muito gratificante, viu? Os jovens saíram dali com, eu espero, né, com algum conhecimento, mas foi um dia muito gostoso, foi divertido, rimos bastante, conversamos bastante, né, estudamos bastante, e certamente esses conhecimentos eles vão poder levar lá para a Aripina e vão poder, quem sabe, introduzir lá, de forma que aquelas pessoas também possam iniciar um processo de produção em pequenas áreas, né, e fazer com que o próprio alimento possa ser produzido. Bom, Joaquim, a gente ficaria aqui conversando horas ainda, né? Porque tem um monte de coisa para a gente contar, né? E, nossa, cada assunto que vai surgindo, com certeza tem uma experiência nova aí para você contar para a gente. Mas vamos marcar depois uma outra conversa para a gente aprimorar e aprofundar aí mais detalhes dessas suas experiências aí. Mas eu acho que valeu, pelo menos para uma primeira conversa, para introduzir esse assunto que talvez não seja comum para todo mundo, né, que nos assiste aqui, mas que desperte curiosidade, que desperte, né, aquela realmente colocar uma sementinha para que a pessoa pense, olha, será que eu posso produzir alguma coisa? Como é que eu posso mudar o entorno aqui onde eu vivo, né? E de repente, né, começar a ter uma hortinha dentro de casa, uma frutífera, alguma coisa que possa ajudar nesse processo. Né? Então, eu queria agradecer você por toda a experiência e clareza em falar com a gente sobre coisas que parecem ser difíceis e distantes, mas que não são, né? Eu acho que isso ficou bem bacana, assim, né? A sua clareza de falar sobre esses assuntos. E se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente. Bom, primeiro, agradecer a você mais uma vez pelo convite, agradecer as pessoas que vão nos assistir, né, nesse vídeo, e dizer a elas que toda mudança, né, começa a partir de um primeiro passo. E é importante nós, hoje, darmos esse primeiro passo em relação à preservação da nossa espécie, da espécie humana no planeta. E ela não prescinde da produção agrícola. Então, nós, enquanto seres humanos, precisamos de alimento, de alimentação saudável, de alimentação digna em quantidade suficiente para todos. E se nós dermos esse primeiro passo nesse sentido, certamente, com preservação ambiental, vamos fazer um parênteses aqui, com preservação ambiental, não podemos esquecer, né? Não podemos esquecer. Nós teremos chance de tornar essa nossa estada nessa grande nave espacial chamada planeta Terra por muito
muitos e muitos anos ainda, e muito mais que isso, preservando esse nosso espaço para os nossos filhos, netos e todos aqueles que vierem depois de nós. Essa responsabilidade, nós que somos mais velhos, né, temos, que é entregar um mundo decente para aqueles que virão depois de nós. Obrigado. Isso aí. Bom, gente, muito obrigada aí por vocês terem acompanhado a gente até agora. Espero que vocês curtam o assunto, né? Tem outros programas anteriores, nós já estamos na 3ª temporada, então tem outros profissionais que falaram sobre outros temas de sustentabilidade. Você pode seguir a gente aí e dar o seu joinha, né, no canal e assistir todos os programas e deixar seu comentário aí, se você quiser fazer um comentário para a gente, fica à vontade. Depois eu passo as perguntas para o Joaquim, qualquer coisa assim, se tiver alguma por aí. E a gente volta, né, no próximo programa com um assunto diferente, trazendo outros aspectos de sustentabilidade para que a gente conheça mais, entenda mais e possa se tornar cada vez mais sustentável. Abraço para todos, até mais. Tchau, gente.